E até a nossa manchete principal do UOL, deixa eu ver se já mudou, acho que não, é a mesma ainda. É uma reportagem da Dani Lima, que tem um pouco dessa análise, que é disso um pouco do que nós estamos falando neste momento, sobre toda essa crise de imagem do Supremo Tribunal Federal, né? E será que está realmente, qual é o nível dessa crise hoje? A reportagem da Dani diz, a crise de imagem arrasta o STF para a eleição e dá gás à oposição do presidente Lula. Essa é a reportagem da Dani, que ouviu algumas fontes, né, diversas, falando sobre como é que é a situação neste momento, né? De que maneira essa situação envolvendo o STF hoje impacta na eleição agora de outubro, eleição presidencial? De que maneira isso dá gás ou tira, né, da oposição a Lula e ao próprio governo, né? Um publicitário avalia que o debate sobre a segurança pública deixa de ser o grande tema da eleição nesse momento. A sensação de desequilíbrio institucional entra em cena como um componente importante no debate. Na cabeça das pessoas, independentemente do lado ideológico, ganha corpo a ideia de que o judiciário está disfuncional, é o que disse um dos entrevistados. E isso, obviamente, pesa sempre contra quem está no poder, ou seja, Lula. Vamos lá, Josias, quero a sua análise também em relação a isso. A imagem do Supremo Tribunal Federal arrasta esse assunto para a eleição? Esse deve ser um dos principais assuntos desse ano na eleição presidencial? A eleição tem muitos assuntos, né, Fabiola? O Supremo será um deles, mas já era. O Supremo já vinha sendo tema da organização da disputa eleitoral por parte da oposição, porque o Bolsonaro elegeu como sua prioridade reforçar a bancada oposicionista no Senado, porque ele quer afastar ministros do Supremo, quer aprovar impeachment contra ministro do Supremo. Então, isso já era um tema eleitoral. Ganhou certo vulto, né? Porque se recuarmos àquela reunião realizada dias atrás no Supremo, reunião secreta para discutir justamente esse relatório da Polícia Federal sobre a suspeição do Dias Toffoli no caso do Master, nessa reunião, a ministra Carmen Lúcia, que é até hoje, até o momento, a única voz que se associa à pregação do Edson Fachin pela adoção de um código de ética, ela disse na reunião, todo taxista que eu pego fala mal do Supremo. A população está contra o Supremo. E a observação da Carmen Lúcia, ela encontra respaldo nas pesquisas. Eu mencionava há pouco que há 8 meses, no ano passado, o Datafolha informou que quase 6 em cada 10 brasileiros, 58%, tem desprezo por ministro do Supremo, não tem orgulho dos ministros do Supremo. E acabou de sair, dias atrás, a pesquisa da Quest, que diz que 82%, portanto 8 em cada 10 brasileiros, acham que tem que ter mesmo um código de ética para colocar uma coleira no comportamento dos ministros do Supremo. Então, as palavras da Carmen Lúcia, elas ecoam nas pesquisas. E até bem pouco, o Supremo era alvo preferencial de bolsonaristas. Hoje não. A crítica ao tribunal, ela se dissemina em diferentes setores da sociedade, ela virou pluripartidária. Todo mundo olha com uma certa reserva para o que acontece no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo não se ajuda, Fabiola, porque acabou de sair de um julgamento dos responsáveis pela trama do golpe, na qual, nesse julgamento, aliás, no qual o tribunal adquiriu ali uma fama de herói da resistência, está migrando rapidamente virou uma Geni do país. Todo mundo joga pedra na Geni. Né? E o Supremo está oferecendo as pedras. Ele está na posição de vitrine e ao mesmo tempo, de fornecedor de pedras. Então, as pessoas estão jogando pedras. Se o Supremo não se ajuda, não obterá ajuda de fora. Né? Então, de fato, será um assunto da campanha. Já era um assunto preferencial da oposição. O debate se dissemina e são cada vez menos eloquentes as vozes que saem em defesa do Supremo. O risco que o Supremo corre, Fabiola, ao não diferenciar certos juízes de juízes certos, é
quem olha à distância também não conseguir fazer distinção. Então fica tudo mais ou menos no mesmo balaio, e aquilo que até bem pouco era considerado algo impensável, que era o avanço de um pedido de impeachment contra ministro do Supremo no Senado, vai se tornando algo que já pode ser vislumbrado, já pode ser visto no horizonte. Não hoje, porque também o Davi Alcolumbre, que acomoda todos os pedidos de impeachment contra ministro do Supremo no gavetão de assuntos pendentes do Supremo, porque convém a ele, alvo também de enormes suspeições. Então, hoje não, mas quem sabe amanhã, não é? Quem sabe qual será o resultado das urnas em relação ao Senado Federal? Quem sabe quem terá a maioria, Fabíola, na próxima legislatura para indicar o presidente do Supremo? Então, o Supremo está correndo riscos e, como disse, está fornecendo as pedras, Fabíola, para que ele se converta em vitrine na eleição de 2026. Mas, sem dúvida, houve uma deterioração da posição do Supremo Tribunal Federal. Thaís, é interessante que com o julgamento do Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, que marcou o nosso ano de 2025, né, a tentativa de golpe, o julgamento disso, ficou uma coisa assim, parece que o Supremo Tribunal Federal ficou governista, lulista. Isso está na boca do povo, de certa maneira, no sentido daqueles que são os torcedores mais vorazes de Bolsonaro, né? Só para trazer um pouco desse conteúdo, como é que você vê a imagem do Supremo neste momento, né? Quando a gente vê essa situação relacionada ao Banco Master, e agora falando, né, como é a nossa manchete, a reportagem da Dani, dizendo dessa crise que arrasta o STF para a eleição. Hoje o STF é visto como governista, de certa maneira? É interessante, Fabíola, esse percurso que está ocorrendo, né? A oposição, a direita, o bolsonarismo de modo geral, já estava explorando os ministros do Supremo, em especial a figura do Alexandre de Moraes, obviamente, como bandeira eleitoral. E isso não é de 2026, né? Vamos combinar que isso já vinha se acentuando. Em 2022 já era uma bandeira eleitoral, impeachment de ministro, derrubar medidas liminares, monocráticas, decisões individuais. E tanto é que isso chegou, de fato, ao Congresso Nacional e algumas medidas avançaram nesse sentido, tanto na Câmara quanto no Senado, porque deputados e senadores estão em campanha permanente e sabem que isso atende aos interesses e expectativas dos seus eleitores e fizeram isso andar nessa atual legislatura. A expectativa para a próxima legislatura é que deputados e senadores sejam eleitos com esta bandeira e agora não mais só voltada contra o ministro Alexandre de Moraes, porque o Supremo deu motivos para eles se voltarem também contra outros ministros. E dá para começar falando, sobretudo, do ministro Dias Toffoli por conta de todo o escândalo do Banco Master e da relatoria dele. Então, definitivamente, este é um assunto de campanha que pega fogo agora. Por isso, a condução do Supremo Tribunal Federal tem que conseguir desviar dessa fogueira eleitoral para que a investigação seja séria e se encerre com todos os processos como deve acontecer, mas, ao mesmo tempo, o governo, sim, depois do 8 de janeiro, ao longo de 2023, com o Alexandre de Moraes à frente das investigações, depois a decisão do presidente Lula de indicar o Flávio Dino, que vinha sendo a grande voz do governo Lula contra os golpistas do 8 de janeiro, o Supremo fica com essa bancada governista, essa bancada que, de alguma forma, deu governabilidade a ele em outros momentos que não diziam respeito à defesa da democracia, como, por exemplo, na crise do IOF, que o Congresso derrubou o decreto do Executivo e o Supremo recuperou ele de outra maneira, mas recuperou. Então, o Supremo vinha se firmando muito, né, como estrategicamente aliado ao governo Lula. Mas isso não significa nem que essa correlação de forças vai se manter. Então, a gente está exatamente dizendo, né, sobre essa transferência de poder e visibilidade para o André Mendonça, como isso se reflete nessa correlação de forças e também numa expectativa do governo Lula de fazer uma bancada forte no Senado para se contrapor a uma bancada forte da oposição, que hoje é oposição, vamos saber em outubro se vai continuar sendo, porque isso está dado, isso é um processo que a oposição, a direita e o bolsonarismo vem construindo há bastante tempo.
E agora o governo Lula corre muito atrás disso, com algumas dificuldades e reveses importantes de quadros que ou disputariam a reeleição e estão com uma campanha bastante difícil pela frente. Então, por exemplo, Randolph Rodrigues, no Amapá, como outros quadros que tinham uma eleição muito encaminhada para o Senado e que sofreram reveses importantes e que pode significar que fiquem de fora, como o caso da governadora Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte. Então, o cenário essa disputa pelo Senado e, sobretudo, por conta da questão do Supremo Tribunal Federal, vai pautar esse início de campanha. Os palanques nacionais dos candidatos a presidente, o Lula, sobretudo, só vai ficar mais claro quem vai ser o vice, qual vai ser o candidato a governador em São Paulo, à medida em que esse tabuleiro nos estados para o Senado Federal fique um pouco mais encaminhado do que está. Agora, o cenário é de todo mundo correndo atrás para ter alguma possibilidade de fazer frente, né, e eleger bancadas importantes para a próxima legislatura. Nossa. Tem chão aí, parece que a eleição está logo ali, e tá, né? Mas eu acho que tem chão nessas discussões e como é que vai ser o andamento dessas investigações, né? A começar, inclusive, sobre o posicionamento do governo, né? O presidente Lula, os discursos dele em relação ao combate à corrupção, quando ele diz, né, que as nossas operações chegaram aos magnatas do crime. Nesse ponto, Josias, é possível o governo entregar mais ao esclarecimento desse caso do Banco Master ou não? O governo não tem nada a ver com isso, tem que deixar a Polícia Federal trabalhar. Como é que você vê o posicionamento do governo em relação a isso? O governo está numa posição tão delicada quanto todas as outras forças políticas que têm contas a ajustar nesse caso do Master, né? O Lula, ele já se pronunciou sobre os eventos relacionados ao Master que tem conexão com ele, mas falou sobre o fato de ter recebido o Daniel Worcaro num encontro fora de agenda, no gabinete presidencial. O banqueiro do Master foi levado pelo Guido Mantega, ex-ministro do PT. Não devia ter recebido, né, Fabiola? Ele diz, não, recebi, mas diz para ele que tudo seria feito dentro da lei, ninguém ia ser perseguido, nem protegido. É uma conversa que hoje soa adequada, mas, em verdade, a pergunta é: por que recebeu o Daniel Worcaro dessa maneira, ali no escurinho, sem agenda prevista, levado pelas mãos de um petista que o Lula já tentou acomodar no Conselho de Administração de empresas estatais e também privadas? Não faz sentido que o presidente tivesse recebido o Daniel Worcaro. Tem ali também um fio desencapado no contrato que foi celebrado pelo então ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, com o Master. Aí o Lewandowski disse, depois que eu entrei no Ministério da Justiça, eu deixei de atuar como advogado ou conselheiro do Master, mas o escritório da família do ministro continuou lá, receberam mais de 6 milhões de reais. Aí o Lula diz, não, ele se desvinculou, mais ou menos, né? Porque o escritório da família continuou lá. Então está tudo muito no ar, Fabiola. E aí chama a atenção o protagonismo que assume nesse contexto o ministro André Mendonça, do Supremo. Ele já disse, Fabiola, numa provocação ao Alexandre de Moraes, o André Mendonça disse que o bom juiz tem que ser reconhecido pelo respeito, não pelo medo, né? Agora, ele hoje inspira medo, porque, como dissemos, estamos analisando aqui desde o início do programa, ele acumulou 2 inquéritos rumorosos, né? O inquérito sobre o INSS e o inquérito sobre o Master, e está numa posição comparável à do Alexandre de Moraes, mal comparando, ele está numa posição análoga à que o Alexandre de Moraes ocupava na sucessão presidencial passada, né? E aí é curioso que personagens como Davi Alcolumbre, todo-poderoso do Senado Federal, está tremendo nas bases, porque ele estava lá controlando os dados fiscais, os dados, sobretudo os dados sobre os equipamentos eletrônicos, né? A quebra do sigilo dos equipamentos do Daniel Worcaro, estava tudo lá sob o controle dele, e o Mendonça mandou devolver para a CPI do INSS, né? E quem se lembra do suplício a que o
o Davi Alcolumbre submeteu o André Mendonça, percebe o risco que os personagens estão correndo, né? Quando o Bolsonaro indicou o André Mendonça para o Supremo, o Davi Alcolumbre deu um chá de cadeira ali no Mendonça de vários meses, né? Demorou a levar o assunto à Comissão de Constituição e Justiça, porque ele queria outro ministro no Supremo, ele queria o engavetador-geral da República, lá, o ex-procurador-geral da República, que não procurava coisa nenhuma, né? Então, hoje, quem estava se sentindo muito seguro, muito poderoso, já não se sente tão poderoso assim, Fabíola, porque é um novo personagem, e um personagem até certo ponto imprevisível, no controle de dois escândalos que têm potencial para interferir nos rumos da sucessão. Dependendo do que for descoberto e da forma como isso for sendo divulgado a conta-gotas durante a campanha eleitoral, os diferentes envolvimentos, as diferentes responsabilidades, as cumplicidades, os contatos que o Daniel Vorcaro construiu com o mundo da política, isso tudo pode ter interferência na eleição presidencial, né? Então, estamos diante do imponderável, Fabíola, e houve um deslocamento de poder. Hoje, o poder que estava concentrado no gabinete do Alexandre de Moraes migra rapidamente para a sala do André Mendonça.